Quarta-feira é dia do quadro Ação e Cidadania, uma parceria da TV Tocantins e Ministério Público Estadual. A discussão de hoje traz um assunto bem polêmico: o adolescente em conflito com a lei. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e veículos de comunicação no início de 2014 teve como personagem principal um jovem acusado de furto. O adolescente de 15 anos foi espancado e amarrado nu a um poste na zona sul do Rio de Janeiro. O caso chama atenção não só pelas cenas fortes, mas por tratar de um tema delicado: adolescentes que cometeram ato infracional. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, dos 345 mil infratores e criminosos no Brasil, 17% são crianças e adolescentes com menos de 18 anos. São 60 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Brasil, sendo 14 mil em regime de internação e os demais em regime aberto. O Departamento Penitenciário Nacional registra 285 mil adultos presos no Brasil. Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude do Ministério Público do Tocantins, promotor Sidney Fiore Júnior, nem sempre a internação do jovem é a solução. Às vezes o adolescente, quando ele dá entrada numa unidade de internação, ele vai ter contato com pessoas que praticaram atos muito mais graves do que o que ele cometeu. Então é aquela história da escola do crime. Ele vai aprender coisa ali que ele não deveria. Você só pode internar alguém em casos excepcionais. Isso não pode virar regra. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente traçou um perfil dos adolescentes internados no Brasil. O estudo revelou que a maioria é negra e não tem emprego. Mais de 85% fazem uso de algum tipo de droga. Apesar da recomendação dos órgãos de controle, o número de internações de adolescentes no Brasil tem aumentado, tendo passado de 19 mil em 2011 para 27 mil em 2012. Outra preocupação é a eficácia das medidas punitivas. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 70% dos adultos presos reincidiram na prática de crimes, enquanto que o percentual de adolescentes reincidentes, em 2010, ficou em 12,8%. Bom, e para continuar falando sobre esse assunto e esclarecer dúvidas, está aqui comigo no estúdio a promotora de justiça Beatriz Regina de Mello. Boa tarde, promotora. Olá, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, muito se fala sobre esse tema que é muito polêmico, né? E muito está se discutindo também sobre a diminuição da maioridade penal. Só isso não resolve o problema, não é? Sem dúvida. Hoje a sociedade está revoltada como um todo. Não é, e muitas vezes a tendência é colocar a culpa no jovem, mas este jovem tem um pai, tem uma mãe, né? Normalmente alguém é responsável por ele. E há muito tempo atrás eu vi uma experiência no Canadá, e você vê isso também em outros países, da intervenção precoce. Então, muito melhor do que ter a necessidade de privar um adolescente da sua liberdade com a internação, que equivale à prisão do adulto, seria que nós tivéssemos essa intervenção quanto mais cedo, melhor, para evitar chegarmos a isso. Bom, pelas redes sociais aqui, o Júnior Francis, pelo Facebook, ele pergunta o seguinte: por que os menores que descumprem a lei são chamados de infratores? Há diferença entre crime e infração? Isso é uma inovação do Estatuto, que não é o Código de Menor. Antigamente passou a se chamar Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma tentativa de, através de uma mudança terminológica, nós tirássemos aquela pecha de menor como sendo aquela pessoa que faz apenas coisas erradas, né? O inadaptado, etc. Então é uma opção da lei em chamar o adolescente que pratica um ilícito, que é penal, né, para o maior, de infração, né, um ato infracional e não um crime. Mas a essência, o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente menciona que toda contravenção ou crime praticado por criança ou adolescente é chamado de ato infracional. É a única diferença. Pelo Twitter, a Francine perguntou o seguinte: o policial pode apreender criança ou adolescente infrator? Ele não pode, ele deve, né? Porque a população pode agir frente a um ilícito. E um policial, seja ele civil ou militar, ele tem um dever funcional de agir frente a um acontecimento ilegal. Seja uma criança, seja um adolescente que esteja praticando um ilícito, o policial tem o dever de agir frente a essa situação. E aí tomar as providências cabíveis, né? O primeiro passo diante de um flagrante é o encaminhamento à delegacia, né? Se há dúvida se é criança ou adolescente, essa dúvida tem que ser sanada,
Muitas vezes a dúvida é se é um adolescente ou maior de idade, é necessária a identificação dessa situação. E se tratar de uma criança, o procedimento vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar, essa criança entregue a seus pais, né, e se maior de idade, se adolescente, né, de 12, na faixa de 12 até 18 anos, ele é não só registrado o procedimento na delegacia, mas encaminhado ao Ministério Público para que tenha seguimento no processo de apuração daquele ato. Agora, a terminologia, né, não pode ser usada, né? Uma criança ou adolescente não pode ser presa, né? Ela é apreendida, né? O que é essa diferença? É como eu mencionei, foi a partir do Estatuto da Criança e Adolescente a terminologia que mudou, mas a essência da privação de liberdade é a mesma. O adulto é preso, o adolescente é internado. Se o adulto é preso no primeiro momento, quando não está ainda recolhido a uma unidade de internação, nós falamos que a polícia apreendeu o adolescente e não prendeu. É auto de apreensão em flagrante e não auto de prisão em flagrante. Mas é apenas uma questão terminológica, a essência, como eu disse, acaba sendo a mesma. Quando o adolescente comete algum crime, né, qual é a pena, digamos assim, que ele pode receber, né? Até quanto tempo ele pode ficar numa unidade? Há muita dúvida com relação à responsabilização do jovem. O jovem precisa de proteção. Sem dúvida, muitas vezes a vulnerabilidade em que ele se encontra é necessária uma intervenção da assistência social, da psicologia, muitas vezes com a própria família, a questão da educação, deles estar realmente inserido num estabelecimento de ensino. Só que, paralelamente a isso, nós não podemos esquecer que ele praticou um ilícito e ele tem que ser responsabilizado por esse ilícito. Então, nós temos não penas, e sim medidas socioeducativas que são aplicadas ao adolescente, né? A criança seria medidas de proteção efetivamente até 12 anos. A partir de 12 anos, ele pode se sujeitar a uma medida socioeducativa em meio aberto, que seria em liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, que inclusive tem também para o adulto a prestação de serviço. Quando o ato é mais grave, né, que tem violência, grave ameaça, ou se o adolescente já praticou diversos atos ilícitos, ele pode se sujeitar à privação de liberdade, que seria o meio fechado. A internação, que equivale à prisão do adulto, e a semiliberdade, que equivale ao regime semiaberto do adulto. E aí sim ele pode ficar, nesses casos, privado de liberdade por até 3 anos. É a privação máxima do adolescente. Mas quando nós falamos em privação máxima, é na internação. Ele pode ter a progressão para a semiliberdade e mais 3 anos. Então, ao todo, o jovem pode ser acompanhado pela Justiça da Infância dos seus 12 anos de idade até seus 21. Ou seja, ele poderia ficar 9 anos sendo acompanhado pela Justiça da Infância. Bom, promotora, nós temos duas perguntas aí que foram das pessoas na rua. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Gerealdo. Eu gostaria de saber qual é o procedimento dos órgãos públicos, da polícia, com relação a crianças desamparadas, crianças abandonadas, que andam pela rua, muitas vezes usando drogas. Essa situação é realmente bastante complexa, porque não é só criança e adolescente. Hoje nós vemos adultos. Eu estive em São Paulo esses dias, é muito cruel você ver o abandono que as pessoas que infelizmente se envolvem com a droga se encontram hoje. Palmas, até essa realidade não é tão chocante, mas também existe. Nós temos pessoas, aí seria a parte da ação social, que é responsável por acompanhar, por verificar essa situação de vulnerabilidade. Mas se, por exemplo, um policial encontra um jovem fazendo uso de droga, o uso de droga para a nossa legislação é crime. Se é um adolescente, ele está praticando um ilícito. Então a polícia tem ali o dever de fazer aquele flagrante e tomar as medidas que eu mencionei anteriormente. Sendo criança, sendo adolescente, encaminhamento à delegacia, vai encaminhar o pai, aí não tem violência ou grave ameaça, ou seja, não cabe a privação de liberdade nesse primeiro momento, e sim esse encaminhamento. Certamente esse jovem vai ter que ser levado a um tratamento, buscar esse tratamento, a drogadição. Nós temos tido muita dificuldade também na área de proteção. Mesmo atuando no ato infracional, a gente acompanha também o trabalho desenvolvido pela promotoria que age nessa área de proteção. Então, o tratamento da drogadição é difícil, porque a pessoa tem que querer se tratar. E adolescente e criança é mais difícil ainda. Vamos então à última pergunta.
Oi, meu nome é Paulo. Eu gostaria de saber das autoridades o que acontece quando um adolescente é detido. Qual o procedimento correto em relação à justiça? Eu acredito que parcialmente já respondi essa pergunta. Eu acho que muito da dúvida é assim, que muito da indignação das pessoas é que os adolescentes cometem crimes, vão para a delegacia e são, daqui a pouco estão na rua novamente cometendo outros crimes. Essa indignação eu vejo muito, inclusive, por parte de policiais, né, que dizem que os adolescentes saem antes da delegacia do que eles próprios, que tem que demorar mais tempo para depor e o adolescente é liberado antes deles. Isso muitas vezes é em função do fato de que, quando não tem violência ou grave ameaça, o adolescente deve ser entregue mediante termo de responsabilidades ao pai ou responsável e ser apresentado à justiça para responder por esse ato. Eu acredito que uma falha grande que nós temos tido é que muitas vezes esse jovem já teve outras passagens e a delegacia de plantão normalmente não tem essa informação. Esse registro. Então, uma reivindicação antiga nossa é que tenha plantão, 24 horas da Delegacia da Infância, que tenha o registro dos atos. Eu já cheguei a pegar casos de adolescentes que tinham mandado de busca e apreensão, que era para o delegado cumprir, não foi cumprido, o adolescente foi pego por um outro ato e foi liberado. Então, esse registro, esse controle é muito importante nós termos e, infelizmente, às vezes a população tem sim direito de estar indignada, que acontece mesmo, situações como essa. Promotor, a gente agradece a sua participação aqui no quadro Ação e Cidadania. Obrigado, foram ótimos os esclarecimentos. Muito agradeço, estou sempre às ordens. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras.